Graça e paz, África e o mundo. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a Igreja de Cristo está sendo atacada por fora e por dentro. E a palavra do Senhor sempre nos exorta a termos cautela e a podermos ter sabedoria diante de tudo quanto pode acontecer. Diante dos falsos profetas, diante dos desvios teológicos que nós temos vivenciados. Temos visto pessoas fazendo coisas em nome de Deus enquanto não são de Deus. E também temos visto pessoas, temos visto organizações que são publicamente diabólicas, mas passando-se de organizações cristãs. E acima de tudo também temos verificado pessoas e coisas acontecendo dentro da própria igreja. É por essa razão, por meio deste canal, será mais um contributo para a disseminação da verdade, para edificar a igreja, para combater seitas e heresias, e tudo quando se levanta fora ou se levanta dentro. Essa foi a postura dos apóstolos, foi a postura em especial do próprio apóstolo Paulo, para poder defender e espalhar a verdade. Qual é a razão? Por que temos que falar a verdade? Por que temos que disseminar a verdade? A primeira razão pela qual somos obrigados, ou temos a obrigação moral e bíblica de falar a verdade e viver a verdade, é pelo fato de nós sabermos que as Escrituras, ou seja, o próprio Cristo, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade como o próprio Cristo, e a verdade como tudo que Cristo disse. A verdade, tudo que o Espírito Santo inspirou aos seus apóstolos e profetas da Bíblia. É por essa razão que a verdade deve permanecer sendo vivida, sublinho, sendo vivida e sendo falada. A razão número 2 é que o próprio Cristo, ele disse escatologicamente, falando do final dos tempos, quando ele foi indagado quais serão os sinais da sua vinda. O próprio Cristo, no Mateus capítulo 24, ele fala de sinais políticos, guerras, rumores de guerras, fala de sinais sociais, mostrando aquilo que poderá acontecer dentro da família, aquilo que poderá acontecer dentro da sociedade, fome, pestes, insurreições. Mas também Cristo sublinha o fato de que nos últimos tempos haveriam falsos cristos, falsos profetas. Muitos se intitularão Cristo e muitos viriam dizer que eram profetas. É o que nós conhecemos, é o que nós vivemos, é o que nós vivenciamos. E por essa razão nós temos a obrigação bíblica e moral para poder nos posicionarmos como igreja e combatermos sem receio, assim como os apóstolos fizeram no passado. Nós temos a obrigação hoje de defender e de lutar, se possível, de morrer pela verdade. Número 3, a Bíblia nos recomenda permanecer nas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele primeiro, a partir dos primeiros versículos do capítulo 3, ele fala da impiedade que poderá acontecer nos últimos tempos. Ele fala da tamanha pecaminosidade que o homem poderá se encontrar nos últimos tempos. É o que nós temos visto: a multiplicação da prostituição, falsos profetas, desvio de conduta, a normalização do que é errado.
mas também ao próprio apóstolo Paulo, diante dessa situação, ele exorta o jovem Timóteo a permanecer na verdade, a permanecer na palavra. E é isso que nós temos a obrigação de fazer. E acima de tudo, o apóstolo Paulo também exorta o próprio Timóteo a confiar que as Escrituras são plenamente inspiradas e proveitosas para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, tudo quanto os apóstolos falaram, os profetas falaram, hoje nós aprendemos e vivemos por meio das Escrituras. O número 4, um dos sinais escatológicos do final dos tempos, como diz a palavra do Senhor no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até 4, mostra que o apóstolo Paulo mostra que nos últimos tempos o que poderia acontecer? Muitas pessoas poderão se desviar da verdade. Muitas pessoas poderão afastar-se da sã doutrina e desviariam-se e procurariam para si doutor segundo as suas próprias concupiscências. E o apóstolo Paulo mostra que poderia acontecer nos últimos tempos. É isso que nós temos visto. Falsos profetas, falsos pastores e falsas igrejas se proliferando ao nível do mundo. E nós temos essa obrigação, como igreja, de defender e de continuarmos firmes na palavra. Esta é a exortação. Vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 1. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, no verso número 1. Atenção, África e o mundo. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm consciência cauterizada. Proíbe o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para ser recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E se você, no versículo 6, ele diz que se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, de boa doutrina que tem seguido. É exatamente isto. É exatamente isto. No versículo 11, diz que ordene e ensine estas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o exemplo na palavra para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, o apóstolo Paulo exorta Timóteo para, diante de várias situações que vão acontecer, ele viver a verdade. Porque nos últimos dias, muitas pessoas se apostatariam da fé, abandonariam a fé e seguiram ensinos, doutrinas de demônios. É por essa razão que nós somos chamados para isso. Somos chamados a permanecer na fé, para que nós possamos perceber qual é a doutrina de demônio. Quais são as doutrinas que são dos homens, que não são bíblicas. Tem muita coisa lá. Esses homens inventam como se Deus já houvesse revelado. Eu adianto-vos dizer que pelas Escrituras entende-se, não existe mais outra revelação hoje. Não existe ninguém que é mais revelado hoje. Apenas o Espírito Santo ilumina a mente dos homens para que possam perceber o que já está revelado nas Escrituras. É por isso muito cuidado com as doutrinas dos homens que sonham, com as doutrinas dos homens que pensam, dormem, sonham e acordam e dizem, foi por Deus. Deus me disse.
não foram ditos nada por Deus. Deus me revelou. Deus te revelou o quê? Tudo que Deus quer para nós fazermos está nas Escrituras Sagradas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que tu, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste. Porque as Escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para instruir e repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E concluindo, mais uma vez, África e o mundo, estamos vivendo uma catástrofe teológica, uma catástrofe que é, muitas das vezes, que faz com que as pessoas acreditem nessas mentiras, é o analfabetismo teológico, em que muitas pessoas não conhecem as Escrituras, analfabetismo bíblico. Tem muitos irmãos fiéis que não amam as Escrituras, não leem as Escrituras. E quando chegam esses falsos profetas, que são espertos, como a Bíblia diz que o Satanás pode transformar-se em um anjo de luz, e acabam enganando os nossos irmãos. É por isso que este canal conta com seu apoio, para que nós possamos difundir as Escrituras, difundir a verdade e combater, e acima de tudo, para além de combater as heresias de fora, iremos combater aquilo que é de dentro dos nossos irmãos, que parece que estão a se desviar. E acima de tudo, também iremos ajudar, iremos contribuir para que os irmãos vivamos as Escrituras, vivamos a verdade. Porque nem tudo que eles te disseram é verdade. Nem tudo aquilo que eles te disseram, nem tudo que tu achas que é verdade, é verdade. É por isso que o grande intuito deste canal, humildemente falando, é combater seitas religiosas que atacam a igreja por dentro e também que atacam a igreja por fora. Então nós devemos estar preparados. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos obreiros que manejam bem a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Manejam bem a palavra. Por que manejar bem a palavra? Para que estar preparado para desafiar aqueles que querem trazer as suas falsas doutrinas. E não só o apóstolo Pedro, lá no 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 até 18, ele diz que nós devemos estar preparados para podermos responder àqueles que nos pedem a razão da nossa fé. Devemos estar preparados para falarmos a verdade. Estar preparado para falar a verdade. Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, tem que procura ser um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Queridos irmãos, não iremos combater os falsos profetas, não iremos combater os desvios teológicos no nosso país, no nosso continente e no mundo, se nós não nos apegarmos nas Escrituras, se nós não vivermos as Escrituras. Veja que o apóstolo Paulo diz para Timóteo ter que santificar Cristo em nossos corações. Isso é muito importante. É por essa razão que o objetivo, para além de combater as seitas religiosas que nos atacam e para além de combater as falsas doutrinas dentro dos nossos irmãos, os movimentos estranhos que acontecem dentro da igreja, isso vai nos ajudar, porque enquanto nós combatemos isso, estaremos lutando, orando para a purificação da própria igreja. E não só. Para além dessas práticas antibíblicas que muitos irmãos dizem que são bíblicas ou não são, iremos dentro desse canal ajudarmos a edificar a igreja de Cristo. Nós estamos a fundar a igreja. O único que fundou a igreja é Cristo. Ele fundou a igreja por meio dos apóstolos. Hoje ninguém fundou a igreja. Ninguém funda a igreja. O que nós vemos são pessoas, são irmãos, são pastores, iniciando denominações. E iniciar a denominação não é fundar a igreja, não. É continuação da igreja. Alguém perguntou uma vez: Pastor Gildo, tu és um apóstolo. Por quê? Tu iniciaste uma igreja. Tu fundaste uma igreja. Eu disse para ele: eu nunca fundei a igreja. Quem fundou a igreja é Cristo. E ele, para fundar a igreja, ele usou seus apóstolos, que não existem mais hoje. São esses que estão nas Escrituras. É por isso que nós, o que fazemos é por meio da palavra, que os apóstolos, os profetas,
foram inspirados, foram revelados. Nós somos iluminados para poder viver e podemos edificar a igreja de Cristo até que Ele venha. E acima de todas as coisas, nós estamos para promover a glória de Deus. Promover a glória de Cristo. Como diz as Escrituras, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 31, quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não, o que nós queremos, o nosso intuito não é fama, o nosso intuito não é simplesmente ser conhecido, mas o nosso intuito é promover a glória de Deus, promover a glória de Cristo, promover a verdade divina e que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam libertas das cadeias do diabo, sejam libertas das seitas heresias e sejam libertas do analfabetismo bíblico. E chegando aqui, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de divulgar esse vídeo para o próximo vídeo começarmos a falar de alguns assuntos muito importantes. O primeiro assunto será surpresa. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a África, Deus abençoe o mundo e que a verdade sempre vença em nome de Jesus. Amém.